né? Eu creio que a palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus ela é eficaz na nossa vida, né? Então realmente eu creio que viver sem Jesus nesse mundo não tem graça. Eu creio que Deus, ele só tem o melhor para mim, o melhor para você. Eu creio que essa vida ela é maravilhosa. Momentos bons, momentos marcantes, momentos onde ganhamos amizade, perdemos amizade. Momentos especiais que tivemos nessa vida. Mas temos que também saber e temos que também entender que o momento maravilhoso e especial também é com Cristo. É com Jesus, é com Deus. E a gente também temos que entender que tudo é uma aprovação. Pra gente ver se estamos preparados, né? Não para carregar a cruz, porque Jesus já carregou essa cruz e ele morreu pelos nossos pecados, né? Então, sabemos de muita coisa, sabemos, mas será que sabemos de tudo? Será que aprendemos tudo mesmo? Será que esse é o caminho certo em estar buscando? Eu creio na minha vida que o melhor caminho é o caminho com Cristo. É o caminho com Deus. Mas Deus, ele te dá o livre arbítrio para você escolher se é isso que você quiser. Ou é isso que você quer ser. Então Deus, ele jamais vai forçar alguém a fazer qualquer coisa. Ele não vai forçar ninguém. Tudo é por espontânea vontade de você. A escolha é sua. Se você quer escolher o lado do bem, você escolhe. Se você quer escolher o lado do mal, você escolhe. Livre arbítrio para tudo. Então hoje nessa caminhada, a gente vamos falar um pouquinho de fé. Vamos estar falando um pouquinho de ação. Uma fé com ação, ela é viva. Fé sem ação existe? É um negócio que muitas pessoas pensam, né? Pensam e procuram em saber também, né? Eu não sou um cara para dar estudo, mas eu posso estar explicando aqui algumas coisas. Por isso que eu faço introduções e faço leitura da palavra de Deus. O que você não entender no que eu vou estar dizendo, você vai entender na hora que eu estiver lendo. A palavra de Deus, ela é verdadeira, pura e ela é eficaz. Realmente, se você for um rapaz, você vai entender mais do que uma pessoa que talvez seja velha. Assim que as pessoas dizem que o velho, ele demora de pegar e de captar, e o jovem, tudo é mais fácil com rapidez. Nem sempre é assim em vez ou de vez. Cada pessoa tem uma sabedoria e um jeito de analisar as coisas. Então, não importa a idade. O importante é que você leia, medite, aprende sobre Jesus, que todos têm capacidade de aprender. Então, realmente é assim. Nem tudo o jovem sabe e nem tudo o velho sabe. As pessoas velhas, né? Porque tem coisas que jovem vive que velho não viveu. É assim. Tem coisas que jovem faz e os velhos não fizeram, porque não tinham tempo, né? Então, o negócio é 1000 graus e complicado. Porque cada pessoa tem um jeito de ver, um jeito de se expressar, né? Eu expresso dessa forma porque foi assim que eu aprendi. E tento aprender cada vez mais, porque Jesus nos dá a inteligência, a sabedoria para estar aprendendo. Então hoje a gente vamos estar falando um pouquinho de fé e ação. Eu creio que é importante que a gente aprenda sobre isso, né? Não estou para ensinar tudo, mas alguma coisa aqui a gente vai estar aprendendo, né? Quando tratamos de fé e ação, primeiramente, eu acho que se você começou a ler a palavra de Deus, se você conhece a Bíblia Sagrada, se você conhece
Jesus, se você já esteve com Jesus, se você já leu a Bíblia, em algum ponto você vai ver atos de fé e atos de ação. Onde encontramos isso na Bíblia? Primeiramente, eu já li muito sobre Abraão. Abraão, quando entregou o seu filho praticamente para Deus, você viu ali um ato de fé e ação. A fé dele por Deus. Então realmente foi ali que Deus viu que ele era um servo fiel a Deus. Deus não queria matar o filho dele. Deus praticamente viu até onde ele chegaria. E chegou num ponto que realmente queria espetar a faca em seu filho. Mas Deus falou, não, não, não. Não faça isso, Abraão. Não é isso que eu quero que você faça. E o filho dele sempre falava, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E realmente Deus enviou um cordeiro. Então, a gente já conhecemos a passagem de Abraão em muitos capítulos aqui. E versículo. Um homem que andava com Deus. Um homem que falava com Deus e ele respondia. Então todos viam um homem que andava com Deus. Todos tinham um respeito por Abraão. Todos. Porque já sabia do poder de Deus. Então a fé de Abraão com Deus teve ação. Quando ele levou o seu filho. A Bíblia aqui até menciona isso. Então temos atos de fé também. Como o cego de Jericó. A fé dele salvou ele. Então, conhecemos também a mulher do fluxo de sangue, também que colocou a mão nas vestes de Jesus. A fé dela que colocar a mão teve uma ação e reação. Teve a fé dela e a ação dela procurar onde está Jesus e colocar a sua mão. Ela não ficou no lugar parada. Então ela teve ação, ela teve atitudes. Então é isso que move e deixa um cristão praticamente cheio de alegria, felicidade, pela fé e pelas atitudes, pelas ações dela, de mover. Tem muitas passagens bíblicas aqui que falam sobre fé, sobre ação. Então realmente é o que a gente vai estar falando hoje. Será que essa fé pode salvá-lo? Você acha que só a fé pode te salvar? Você já parou para pensar que só a fé vai te salvar? A fé que eu falo aqui é fé. Será que essa fé pode salvá-lo? Uma fé que vai salvar, ser salvo, né? Depois dessa vida a gente ser salvo. Então, tá com Cristo, né? E conhecemos aqui várias passagens que não só fé, tem que ter bastante atitude. Se eu tenho só fé e não prego o evangelho, será que eu vou pro céu? Se eu tenho só fé, mas não vou na igreja. Se eu tenho só fé, não ajudo o próximo. Pô, uma fé que só fica só pra você. A gente sabe que fé é sabedoria. Com a fé a gente consegue fazer muitas coisas. Porque pela fé as coisas vêm acontecendo. Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Vai dar certo. Mas eu creio também. Para você ter fé, você precisa estar praticamente bem com Deus. Porque normalmente eu vejo assim, sabe? Quem tem fé, muita fé, é porque já tem Deus no coração. Já começa por aí. E eu penso assim, né? Eu não sei se é assim que pode ser bem explicado para vocês, né? Mas aqui a gente vai estar falando sobre isso. Vocês vão nesse pequeno trecho. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta de nada dizer. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, a coisa é morta. Olha só, como que a passagem bíblica ela já fala, né? Se você tem fé, mas não vem acompanhada de ações, do que adianta? Então, precisa praticamente ter os dois, fé e ações. Mas alguém pode dizer, você tem fé? As pessoas perguntam se você tem fé que você vai conseguir. E a minha esposa fala que a fé, se você pedir
para Deus algo, Deus ele te dá. Mas quantos por cento da sua fé tá com Deus para você pedir algo e você receber? Porque a gente vê cada coisa, cada milagre que a gente fala, meu Deus do céu, é só Deus para estar mostrando essas coisas pra gente. É pessoas contando coisas pra gente sobre como Deus o abençoou. É o trabalhar de Deus na nossa vida através da nossa fé, uma cura do nosso filho. Pô, eu nem passei no médico, mas eu orei por ele, de manhã ele estava curado. Cara, a fé é um negócio tremendo. A gente ora, temos fé e as coisas acontecem. Meu Deus do céu. Mas para você orar, você tem a fé. Mas para você orar, você tem que dobrar o joelho. Então, já tem um ato de ação. Tem um ato de ação. Porque você se ajoelhou. Você saiu de onde você está. Você só está falando, mas não está fazendo. Então, se você se ajoelhou, é porque você já tem aquela fé e aquela ação de estar se ajoelhando. É a mesma coisa. Estou dando aqui um exemplo, né? Eu estou aqui na minha casa, estou lendo a palavra de Deus e algum amigo me liga, fala: Dudu, tem como você orar pelo meu filho? Sabe? Ele tá mal, tá doente. Eu tenho fé que a minha oração, ela pode dar certo ali na oração e Jesus pode estar trabalhando na minha vida e naquele momento ele ser curado. E para isso teve que ter a minha ação de estar indo até lá. Eu orar da minha casa para ele sem ir lá, pode acontecer também um milagre. Mas eu indo lá, não que eu sou o melhor, jamais. É Jesus na minha vida e o nome dele sendo glorificado. Jesus dando força e sabedoria. E a minha esposa falou que Jesus deu autoridade a todos a fazer a cura, a fazer o milagre. Deus deu autoridade para a gente estar fazendo isso. A minha esposa me disse isso. Mas até quanto vai a sua fé para estar acontecendo um milagre? Então realmente é um negócio que a gente fala, meu Deus do céu, mano. Fé e ação. Eu fico maravilhado, mano. Quando eu começo a ler a Bíblia, tem coisas que eu não consigo entender ainda. Mas eu vou entender. Mas não é porque eu não consigo entender que eu não vou ler. Não. Eu vou ler hoje, vou ler amanhã, vou ler depois da manhã. Eu vou trabalhar pensando no que eu li, porque eu sei que Deus vai me dar inteligência e sabedoria para conseguir ter um discernimento disso e aprender e falar para as pessoas que precisam da palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus. Muitas pessoas necessitam ouvir, porque a palavra ela é boa, é maravilhosa, mas fé e ação são as palavras que a gente estamos falando aqui hoje, né? E aqui fala o seguinte: eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Eu creio que o meu Deus, ele é único. Eu creio só em um Deus, não creio em outro Deus. Vou provar-lhe que a fé sem ação não vale de nada. Como que é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Eu acho que eu expliquei isso um pouquinho no começo, né? Deus pediu para ele que ele fizesse uma oferenda, né? Como fala aqui, né? Que ele fosse lá em Moriá, naquela montanha, levasse o seu melhor para ele, que foi o filho. O que ele tinha era o melhor, era o filho, né? Mas Deus não queria matar o filho dele, nunca quis. Eu queria saber até que ponto Abraão seria servo para ele. Então já vimos aqui um ato de fé e ação. Eu já expliquei isso no começo, eu acho que nem preciso explicar novamente. Mas aqui também a Bíblia, ela relata sobre isso. Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Para vocês verem, é um ato de fé e ação de Abraão. E sua fé se tornou completa. Olha que interessante, mano. Olha que interessante. Abraão, por isso que ele era chamado
o homem que anda com Deus, o homem de Deus. A Escritura Sagrada diz que Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Falei isso também no comecinho. Por isso que todo mundo falava, Abraão é um homem que anda com Deus, é um homem que está com Deus. E se você for ver toda a passagem de Abraão, você vê que quando morreu a mulher de Abraão, Sara, o que aconteceu? Todo mundo queria dar um lugar para Abraão sepultar a mulher dele. Por quê? Porque Abraão já tinha praticamente, não que ele fosse famoso, mas todo mundo já sabia a história e a repercussão dele. É um homem que anda com Deus, fala com Deus e Deus corresponde rápido. Então todo mundo queria alegrar Abraão porque era um homem que andava com Deus. Então queriam dar para ele um local, mas Abraão queria comprar o local para ser dele. Essa história é interessante, eu já falei nas minhas introduções, né? Eu acho muito bonita. Assim você vê que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Tá vendo? Preste atenção nessas palavras que eu vou dizer agora. Preste atenção. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Tá vendo? Não é só fé que vai te levar para o céu. É uma coisa completa. É uma coisa completa. Não fique pensando que só a tua fé vai te levar para o céu. Não pensa nisso não. Se for assim, todo mundo vai ser salvo pela fé. Não. Aqui a palavra de Deus em Tiago, né? Tiago 2, ela já fala isso. Tiago 2, fé e ação. Não fica pensando não. Para você ir para o céu, tem que ter o completo. Tem que ter o completo. Fé, ação. E realmente aqui ela relata na Bíblia no versículo 24. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Tem que ter os dois. Olha que maravilhoso. Quem não conhece a passagem da prostituta Rabi? O que ela fez? Meu Deus do céu. Deus o aceitou pelo que ela fez. Foi maravilhoso. Quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho, Deus a aceitou pelo que ela fez, pela atitude dela e pela fé dela. Eu acho muito bacana essa passagem porque tem muita coisa aqui maravilhosa. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Olha como que é interessante, né? Precisa ter ações, precisa você ter atitudes, né? A palavra de Deus é assim, tem que ter atitude. Vou estar dando um exemplo. Adianta você ficar numa internet só falando de Deus, só falando de fé, mas você não tem ação alguma? Adianta? Não ora por ninguém, não dobra o joelho por ninguém, não tem coragem de ir para a igreja, não tem coragem, mas quer falar de Deus só na internet. Não adianta. Então, a gente vemos que precisa a gente fazer o que Deus manda. Levar o evangelho. Levar o evangelho não é só dentro da igreja você aprender. Também tem que passar para as pessoas. Para mim, o método da internet é o mais eficaz no mundo hoje. Para mim, é o mais eficaz porque a internet é um método de compartilhamento e todo mundo assiste, todo mundo vê. Não importa a idade, sempre tem alguém assistindo. O meu irmão Ricardo, ele fala para mim o seguinte: Dudu, quando você faz suas lives, toma cuidado o que você fala, presta atenção, porque as pessoas, elas se ferem pelo que você fala, ficam sentidas, dependendo se não for bom ou algo para ferir alguém, toma cuidado.
Eu procuro fazer o melhor aqui. Eu procuro fazer o melhor. Deus é bom demais, mano. Deus é maravilhoso. E Deus sabe o que faz na nossa vida. Por isso que a gente precisa buscar a Jesus, tá na caminhada. Precisa a gente estar com Cristo. Precisa a gente ser feliz. Como eu disse num vídeo que eu falei ontem, são coisas que a gente escuta, aprende e guarda pra gente. E passa pra alguém que também quer ouvir e precisa de estar ouvindo. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz, fiquei maravilhado. E tem a ver sobre fé e ação. Eu fiquei feliz. E hoje eu trouxe aqui um pouquinho dessa mensagem, né? Um pouquinho dessas palavras, né? Talvez você só tenha fé e você não tenha ação. Então realmente eu li aqui quase agora um pedacinho, né? Que realmente com fé as suas ações agiram juntas por meio das suas ações e a sua fé se tornou completa. Olha que maravilha, mano. E tem uma outra passagem aqui também que fala: assim também a fé sem ações está morta. Cara, eu fico muito feliz quando uma pessoa que tem muita fé ajuda outra pessoa com uma cesta básica, com uma oração, ajuda num estudo. Para ajudar num estudo, você precisa mover seu braço, sua perna, para ir para tal lugar, ou ligar alguma coisa. Tudo que tem ação, Deus ele fica feliz. Fica muito feliz. E aqui fala no comecinho, será que essa fé pode salvá-lo? Só fé não vai salvar não. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Olha só. A palavra já fala tudo. Nem precisa muitas explicações. Eu, por exemplo, né? Eu fico muito feliz de estar fazendo umas leituras assim, porque eu faço leituras, tento ajudar alguém, porque através das minhas leituras já consegui ajudar muita gente. Tem até pastor que fala: que legal que você está fazendo isso, Dudu. É muito bonito. Gosta das introduções que eu faço, né? Eu fico feliz. É Jesus, mano. É Jesus, porque precisamos levar o evangelho dele. Deus pede que a gente faça isso, né? Eu já fiz praticamente 2 pessoas ficaram felizes. Vou estar dando um exemplo porque ficaram felizes. Um queria se matar. O outro já não tinha mais vontade de viver, mas estava no mundo como um zumbi. Então, eu vi que essas introduções é Jesus. Veio ajudar essas pessoas. Essas introduções veio ajudar essas pessoas. Fizeram perguntas que eu consegui responder, graças a Deus, conforme a Bíblia, né? E eu fiquei feliz. Então eu comecei a dar mais continuidade nas introduções, porque está ajudando as pessoas. E Jesus se agrada com isso. Se agrada com minhas atitudes. A minha fé, a minha ação e a minha atitude de estar levando a palavra de Deus. Da mesma palavra de Deus que eu posto aqui na plataforma da minha esposa, eu posto também, depois eu termino, lá no canal no YouTube. Então, são 2 plataformas que as pessoas têm muito acesso. Mesmo que não tenha muito acesso, sempre alguém vai ler. Sempre tem alguém que tem um carinho por mim, então vai estar lendo, então eu deixo lá. Não importa quantas pessoas vejam, mas sempre vai ter 1 ou 2 que vai estar olhando. Isso é maravilhoso.
em especial. Eu acredito que Deus está no controle, Deus está no comando, e Jesus, Ele só tem o melhor para mim e para você. Muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Jesus te ama. Jesus, Ele ama você. Ele jamais esqueceu de você. E nesse finalzinho aqui de introdução, eu queria estar deixando também uma mensagem para vocês que moram aqui na cidade de Requinã, ou até mesmo cidade de Anjo, ou cidade de Takahama, ou cidade de Handa. Essa parte que é frequentada por Haiti, né? Como a igreja nossa se encontra na Assembleia de Deus JMEAD, aqui em Takahama, tem culto, tem estudo dominical. Você pode colocar no Google Mapa, né? Que vai chegar até o local. Culto dos sábados e aos domingos. Tem oração de manhã também. Traz sua família, traz seu jovem, traz alguém que você conhece, traz seu pai, a sua mãe. Vem aprender um pouco da palavra de Deus. Vem aprender que só tem o melhor e você vai aprender. Então, eu encerro por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus esteja no caminho de vocês. Então eu vou encerrar e tchau! O momento é TMJ, como sempre. É nóis.